Criando o registro, sem muita enrolação, da nave do Dreadnought que eu menos gosto. Não é pelo design, não é pela aparência, mas é pela execução. Ele tem, aparentemente, estatísticas impressionantes. O maior escudo do jogo, quase a maior vida do jogo, se não fosse o último Dreadnought lançado. E uma recarga muito boa, só que com atraso, assim como o Colosso também. O Colosso também tinha atraso, aqui ó. Atraso de 5 segundos. E o problema dele tá quando você abre ele e vê que as resistências dele são muito baixas mesmo, menos do que o Colosso. Então ele tem mais estatísticas do que o Colosso, mas ele é um Colosso piorado. Porque, diferente do Colosso que ainda tem como colocar naves auxiliares, ele nem isso tem, porque ele é muito pesado. A blindagem dele aparentemente é insana, ó, cada uma isso, não sei o que, e ele tem modificadores muito altos, nenhuma habilidade. Tem esses modificadores que você pode pegar de qualquer nave da facção. Então, todos os modificadores das outras naves da facção você pode colocar, inclusive do próprio Malignant. Mas assim, a Coalizão Anoitecer, ela foi uma facção que foi consertada por causa do grifo. Como o Dreadnought não tem como colocar grifos perto dele, ele é uma dor de cabeça para se usar. Ele é muito lento, bem mais lento do que o Colosso. O giro dele é horrível, a 9 graus por segundo, então ele demora um tempão para dar uma volta. Os inimigos rápidos ficam flanqueando ele toda hora e ele não consegue fazer nada para destruir eles. Essa arma que é boa pra caramba, que foi o que eu falei, que consertou a facção, ela tem uma recarga muito lenta. Então o inimigo se aproxima, até ele dar uma carga de tiro. Ele até consegue o primeiro, antes do inimigo chegar e flanquear, ele consegue destruir. Mas se for tipo 3, 4, algum deles vai acabar conseguindo ser rápido o suficiente para ficar atrás dele, flanqueando e fugindo do arco de disparo dele. Então ele não vai conseguir dar dano no inimigo. Então, para consertar isso, você tem que diminuir o DPS, diminuir o potencial de dano dele, para ficar colocando outras armas que são mais rápidas, dão dano em área. Então, no final das contas, é sério, foi uma dor de cabeça chegar nesse ponto e ter uma build minimamente satisfatória. Porém, como eu já disse, ele é decepcionante. Lembra que eu enfrentei o nível 200 com o Colosso, o Dreadnought Colosso? Eu vou tentar enfrentar exatamente a mesma frota inimiga, que é o Alternar. Tá aqui, ó, nível 200 Alternar. E simplesmente ele vai ser pior. Duvida? Eu vou mostrar. E mesmo essa resistência... Ah, eu esqueci. Eu esqueci de mandar ele pra cá. Ah, ele não pode vir pra cá, é por isso que... Ai, cabeçudo. Ele só pode entrar na Quantum Enforcer. Mas existia a época que ele podia entrar lá naquela lugar. Que foi quando eu fiz vários testes e me decepcionei. Eu vou atacar esse nível 190 aqui. Pra vocês verem como que até um 190, ele é 107 níveis acima, ele vai penar pra conseguir. Opa, aqui. Ele tem
arco duplo na frente, um arco duplo bem amplo, inclusive. Ele é muito lento. E teoricamente ele tem um risquinho aqui, ó, bem na pontinha aqui, é um arco triplo. Mas é bem teórico. A nave tem que estar realmente bem alinhada e mesmo assim eu acho que não funciona. Ó, ele parece ser muito forte. Mas ó, lento, lento, lento. Se o arco de disparo dele ainda fosse de longo alcance, ainda salvaria. Mas ó. Lento, lento. Eu vou até sair, tirar esse daqui e eu vou usar esse daqui sozinho e eu vou mostrar pra vocês que o outro Dreadnought vai ter o mesmo resultado que esse daqui. E esse daqui tem que farmar em evento ainda. É um evento especial e você tem que fazer uma porrada de ataque pra conseguir todos os fragmentos. Olha, até que ele conseguiu. Parabéns, nossa. Aí vamos enfrentar um level 200. E esse daqui, ó, era o Vil. É, a hora que apareceu, eu nem vou entrar no ataque, eu só vou mostrar pra vocês que é decepcionante. Agora um level 200, que era pra ele lidar bem. Vocês viram que deu uma bugada lá, a nave tinha morrido, ela tava tomando dano, só que não tava marcando dano. Muito lento. E olha que esses inimigos estão dando dano quântico. Então, teoricamente, ele tem uma certa resistência ainda a isso. E mesmo assim é incapaz de vencer. Pronto, tive que ajudar ele porque ele não sabe dar ré enquanto vira. E ó, não morre, não tem dano suficiente, não consegue lidar com esse inimigo. E chegou mais. Lembre-se que eu enfrentei exatamente essa mesma frota com os grifos no vídeo sobre essa facção, sobre a coalizão anoitecer. E mesmo eles se espalhando tudo, eles não apanhavam feio para conseguir vencer essas naves igual ele tá apanhando. Esse daqui é mais forte, eu enfrentei a mais fraca. E vocês vão ver que é triste de ver.
Isso daqui é um Dreadnought da Quantum Enforcer, né, da Executores Quânticos. Então, é Dreadnought contra Dreadnought aqui. E mesmo assim ele tá capengando pra tentar conseguir vencer. Ai, ai. Eu lembro que quando eu tava farmando esse Dreadnought, geralmente é assim, você tem o Dreadnought MK1 e é sempre muito nítida a diferença do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5. Aí a hora que você coloca Elite, você fala, nossa, agora sim o potencial máximo tá despertado. E eu lembro que esse foi decepcionante porque o MK aumentava, mas a força dele não aumentava muito não. Os números aumentavam, só que ele ainda era incompetente. E como você farmava em evento, você usava outras naves, porque ele em si não conseguia fazer o próprio evento para lidar com seus próprios problemas e ganhar ponto para farmar as próprias peças. Não, ele sempre. Você precisa ter uma frota mais forte que ele para farmar ele, o que é bizarro. Porque se você já tem uma frota de grifo para fazer exatamente esse ataque aqui que eu estou fazendo em 3 minutos, por que você vai gastar seu tempo farmando 600 peças disso daqui no evento para conseguir esse Dreadnought, sendo que ele vai ser pior do que a frota que você já vai ter farmada? Então assim, ele tem um design ok, não é dos mais bonitos do mundo, mas é bonitinho. Não é imponente nem nada, mas ele apanha e fica e enrola. Ele é um Dreadnought preguiçoso, lento. Ó, e esse daqui em específico, ele é mais forte do que os outros Dreadnoughts dessa facção aqui, ó. Dessa mesma frota aqui que a gente tá atacando, nível 200. Esse daqui, ó, ele vai demorar. Ele vai demorar pra atacar, ele vai demorar. Ó, eu vou até pegar aqui esse Dreadnought aqui anterior. Cadê a frota View? Aqui, ó. Eu não vou nem entrar, só vou mandar atacar e vou ver o resultado depois. Vocês vão ver que ele vai ter o mesmo resultado. E ele, teoricamente, é de uma frota inferior. Então, assim, ele demora, demora. E mesmo se você pegar essa arma dele, que é a mais forte de todas que eu já falei pra vocês, que quando lançou junto com o Grifo salvou a facção, mesmo se você colocar tudo no máximo só daquela arma, ele até faz mais rápido esse, né, destruir essa nave mais rápido. Só que no final das contas, compensa muito mais ainda você simplesmente ter um monte de grifo com essa arma, ao invés de ter esse Dreadnought decepcionante, que tem números altos, mas baixa capacidade de na prática. Inclusive ele tem tão pouca resistência aos elementos e tudo mais, que até o juiz, que é um Dreadnought com 4 milhões de vida e ele tem 20 milhões de vida, o juiz acaba sendo mais resistente. Ele é mais durável em batalha por causa das resistências altas, e esse de resistências baixas, mesmo com números altos, fica realmente inferior. Então até no que era para ele ser bom, ele é pior. É muito triste, é potencial desperdiçado. Um Dreadnought que era para ser incrível, maligno, realmente foi maligno pra gente. Eu vou até mandar ele voltar. Ele não foi melhor do que o Dreadnought, mas ainda assim, o Malignant. Mas ainda assim, não foi grátis ainda. Ou seja, foi bem o suficiente. Pois é. Então, preciso comentar mais alguma coisa?
Eu vou só dar a giradinha final, como de costume. Apesar de vocês já terem visto ele girar bastante. Mas é. Eu lembro que quando eu farmei isso daqui e falei, nossa, agora vai, agora eu vou destruir tudo. Nossa, a decepção na minha cara quando eu instalei tudo. Demorou dias pra farmar isso daqui, pra ter ele elite. E quando eu tive ele elite equipadinho, demorou dias pra equipar também todas as armas nível máximo e tudo mais. Ele mal fazia o conteúdo que os grifos que eu já tinha. Inclusive tinha ganhado 3 de graça em campanha. Já fazia o melhor. Pois é. Mas é isso. Críticas dadas. Chega de chorar pelo leite derramado. E acredito que isso encerre a nossa segunda leva de Dreadnoughts. Faltam só mais 3 para apresentar para vocês. E esses 3, os 3 são excelentes. Estou animado. Bom, é isso. Encerrando registro por aqui.